E este trecho de um debate na Globo News trouxe para mim duas informações que me assustaram demais. Primeira, saindo da boca de jornalistas da Globo News. Primeiro, o Otávio Guedes falando que o Bolsonaro não seria preso agora por um cálculo político do STF. Sim, cálculo político do único poder da República que não é político, que é um poder judiciário, que é um poder técnico, que tem que ser um cumpridor contumaz da Constituição e do arcabouço legal brasileiro. E aqui o jornalista falando em cálculo político. Depois, logo na sequência, a jornalista Eliane Cantanhede fala que tem fontes no STF e na PF. E quando ela disse que tem fontes no STF, logo eu pensei, caramba, ela deve estar falando então que ministros do STF, que magistrados são suas fontes. Porque STF, ministros, né, uma ligação automática. E aí eu fico me perguntando se realmente ministros do STF ficam tagarelando com jornalistas nos bastidores, comentando processos que eles estão julgando, comentando talvez coisas que nem sequer estejam no alto dos processos, mas que eles podem estar adiantando para os jornalistas. Estou aqui conjecturando, porque a partir do momento que ela fala que o STF e a PF são fontes dela, eu posso pensar qualquer coisa nesse sentido, o que é aí sim preocupante. Porque não basta parecer, não basta ser correto, precisa parecer correto. E aí essa questão do parecer correto aqui já vai por água abaixo, porque ela tornou público que essas duas instituições, ela tem fontes. E ela crava, o Bolsonaro não vai ser preso agora, se for vai ser só depois do trânsito em julgado. Mas por quê? Que ministro falou isso para ela? Entendeu? O meu ponto aqui não é nem a questão do processo envolvendo o Bolsonaro, porque pra mim, assim, eu até acho, sim, que há perseguição contra o Bolsonaro, tá? Eu comento isso aqui nas minhas redes sociais, é uma impressão que eu tenho. Estão emparedando a direita. Né? Anularam as condenações do Lula, trouxeram ele de volta pra concorrer, o cara voltou a presidir o Brasil depois de mensalão e petrolão, e agora a gente vê o Bolsonaro sendo emparedado pelo judiciário. Então eu fico, sim, com a impressão de perseguição contra a direita, no caso representado principalmente pelo Bolsonaro, mas não só. A questão do 8 de janeiro, aquela narrativa falaciosa de golpe, etc. Mas voltando aqui à questão da coisa, será que nós vivemos num país onde, conforme disseram esses jornalistas, o nosso judiciário toma decisões, algumas delas pelo menos, com cálculo político? E outra, magistrados, juízes da última instância recursiva do Brasil, falando nos bastidores, sendo fontes de jornalistas? É isso mesmo, galera, que pode estar acontecendo no Brasil? Pergunto, né? As minhas inferências e questionamentos são em relação ao que eles acabaram de falar em pleno programa ao vivo lá na Globo News. Vou dar um play para vocês verem do que se trata. Prisão, eu concordo com vocês. Prisão, a gente tá claro que o STF não tá interessado. Por quê? Porque vai transformar o Bolsonaro num Marte. Há um cálculo político nisso. Isso que é assustador. Cálculo político dentro de um poder, o único poder da República não político. Um poder que tem que cumprir rigorosamente a Constituição e o arcabouço legal brasileiro. E vários especialistas falam taxativamente que vários processos envolvendo o Bolsonaro são muito questionáveis. E aí o jornalista vem colocando esse comportamento, esse cálculo político, e na sequência a jornalista falando que o STF é uma das fontes. A gente vai ligando os pontos, podendo estar errado ou não a nossa análise, mas a coisa é preocupante. Mas se a gente olhar os autocratas latinos-americanos, o Chaves virou Chaves porque foi preso, depois de uma tentativa de golpe. Então tem um cálculo ali político que não é só... A diferença do Bolsonaro pro Chaves é que o Bolsonaro já é gigantesco sem ser preso. Ele põe milhões... O 7 de setembro, nos anos de governo Bolsonaro, era formigueiro humano no Brasil inteiro. O Bolsonaro convoca uma greve e vai um formigueiro. O Bolsonaro faz live, bomba de visualização, de audiência. O Lula não marca manifestação, não enche ruas, não enche lives, nem nada do tipo. Então, assim, o Bolsonaro já tem uma popularidade épica. Ele não precisa ser preso, não precisa se tornar um Marte. Essa é a diferença pro Hugo Chávez. Jurídico de uma prisão de Bolsonaro. O que as minhas fontes dizem? Agora, Eliane Cantanhede falando das suas fontes. E aí fala, nominalmente, PF, Polícia Federal, e STF. Tanto na Polícia Federal quanto no Supremo. Dizem que
não há intenção de prender o Bolsonaro por prisão preventiva ou prisão temporária. Isso poderia acontecer no caso de ele tentar fugir do país, tentar obstruir justiça, etc. Que não é previsto. Não tá... Bom, aqui é o ponto, né? O que eu fico me perguntando? Tá, os ministros são fontes dessa jornalista e falaram esse detalhe, digamos assim, do processo de Bolsonaro, que eles não têm a intenção de prendê-lo. Mas eu posso supor, né, eu posso inferir, baseado nesse fato deles serem fontes da jornalista, que outras coisas podem vazar muito mais, digamos assim, até informações sigilosas que deveriam estar apenas nos autos dos processos. Estaria errado esse meu pensamento, já que eles são fontes dessa jornalista? Ela não falou nome de ministro, nada, mas se ela falar STF, a gente associa com magistrados, né? Partindo que essa premissa esteja correta. Então, olha que é isso que mais me chamou a atenção. Duas coisas. Disso tudo que eles falaram do Bolsonaro. Não tô nem preocupado com o processo de Bolsonaro, mas as coisas que mais me chamaram a atenção, para fechar o vídeo e pra, né, não me tornar muito repetitivo, mas para encerrar. Primeiro, que o STF, em certos processos, pode ter um comportamento, um viés político, um cálculo político, expressão utilizada pelo Otávio Guedes. E depois, a Eliane Cantanhede falando que o STF e a PF são fontes dela. E isso, para mim, é a coisa mais preocupante disso tudo. Tá? Eu sempre falo, eu sou leigo no direito. Mas, para mim, isso parece uma aberração. Se você for da área, se você for um especialista no direito, coloque aí nos comentários se a minha preocupação faz sentido, está correta e tem um amparo legal, vamos dizer assim, que eu realmente não sei. Ou se não, falar, não, Vinícius, você está falando, você está viajando na maionese, não tem problema nenhum ministro ser fonte de jornalista, falar fora dos autos, ficar tagarelando por fora. Porque para mim você tagarelar, né? Não está falando fora dos autos, está tagarelando com a imprensa. Porque ela falou que o STF é fonte, né? Ela está falando. E eu estou entendendo que ela se refere a ministros. Se não for, ótimo. Aí tudo que eu estou falando aqui, esquece. Se não são os magistrados as fontes, aí, maravilha. É o cenário que me tranquilizaria. Mas acho difícil não ser, dado que você fala em STF, você fala em 11 ministros, né? Em 11 magistrados. Ah, cada um tem seu time de advogados, sua equipe de assessoria. Beleza. Se for isso, não que seja justificável. Porque a última instância tem que falar nos autos, né? O Poder Judiciário tem que falar nos autos certas coisas, né? Enfim, mas aí, se você for da área, coloque nos comentários. Vinícius, faz sentido o que está falando ou não faz? Como eu sou leigo, galera, isso aqui é apenas um achismo da minha parte, tá? Aqui não é fato nem nada, não é notícia. Não estou dando notícia, estou dando o meu ponto de vista de um leigo. E aí, comentem se eu estou no caminho correto ou não dessa minha análise. Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.